Caso grave, né, de morte no interior do estado do Piauí, provocado por chuvas. Pai e filho morreram na cidade de Valença. Eles ficaram desaparecidos num período de fortes chuvas, haviam saído para uma pescaria, acabaram sendo encontrados depois. Para desespero, tristeza da família e alerta para o estado inteiro. Aqui está a Gorete Santos ao vivo para falar a respeito do assunto no Jornal do Piauí. Uma nota mais do que triste, né, Gorete? Boa tarde. Infelizmente, né, Gelson? Boa tarde para você, uma boa tarde a todos. Mais uma informação, né, de tragédia. Semana passada a gente viu o garotinho de 12 anos aqui na capital, que acabou morrendo também de uma descarga elétrica, agora pai e filho. Inclusive pai e filho, Domingos e Virgílio Cardoso, que, segundo as informações, são aqui da capital, mas conhecem a região de Valença, têm familiaridade com a área da barragem Mesa de Pedra, né, onde eles estavam pescando, eram pescadores, e desapareceram por volta das 3 horas da tarde do sábado, né? Os corpos foram encontrados hoje. A gente vai conversar agora com o coronel Egídio Leite, do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, ele falava há pouco que nem chegou a ser acionado, mas, claro, tem informações, né, sobre essa situação, inclusive o alerta também, que dessa vez, na verdade, se trata de uma situação atípica, né, coronel? Porque a informação é que não teria essa previsibilidade em relação a essa situação, né? Boa tarde. Boa tarde. O Corpo de Bombeiros, em relação a essa ocorrência, ele foi tipo que colocado em alerta no dia de domingo, porque as pessoas que entraram em contato com a corporação, eles não sabiam informar direito se realmente o que teria acontecido, em que local estavam, especulavam que estavam em uma determinada região da barragem e os corpos foram encontrados em outra região. Então, a corporação foi colocada em alerta e hoje, quando assumiu o plantão, no início da manhã, a informação é de que os corpos já teriam sido encontrados, que estavam já flutuando na barragem, que aí eles teriam sido vítimas ou de uma descarga elétrica ou de um afogamento. Claro, aí já a competência do Instituto Médico Legal que irá claramente dizer qual foi a causa da morte. Mas a corporação foi colocada em alerta, não foi colocado uma equipe nas buscas do Corpo de Bombeiros nesse local. Sabe-se que houve uma chuva na região no sábado por volta das 15 horas e que depois desse horário eles não foram mais vistos, mas eram sim conhecedores da região, tinham o hábito de pescarem na região e que foram surpreendidos no momento desse temporal. Sendo pescadores, acredita-se que eles teriam tomado os cuidados e que, no caso, seria mesmo uma fatalidade em função dessa falta de previsibilidade? De uma certa maneira, não deixa de ser uma fatalidade, porque existia um fator a favor deles, que era conhecer a região. Eles tinham, segundo o próprio presidente da Associação dos Pescadores, tinham o hábito de passarem de 15 dias pescando na região. Então, conheciam, dominavam, né, a técnica, o que nos leva, com todo respeito ao serviço que ainda vai ser elaborado para indicar a causa-morte, mas nos leva a acreditar que eles foram surpreendidos ou por um vendaval que altera o comportamento de uma represa ou por um raio, né? Então são as possibilidades de eventos que culminaram com a morte dessas duas pessoas. Que tipo de alterações possíveis, coronel, em relação a essa questão da barragem? Quando uma chuva se forma muito rapidamente, embora esses lagos, que na barragem não deixa de ser um lago, apresente uma água durante o maior parte do tempo muito calma, mas quando uma chuva se formam ondas que quem não tem conhecimento, quem não tem experiência, termina sendo surpreendido. Ondas de um nível elevado que podem sim culminar fazendo com que o barco vire e venha a naufragar, não é? E aí, se não tinha colete, se não tinha outros equipamentos que oferecessem uma facilidade, podem sim, embora sendo experiente, ter sido vítima tanto de um afogamento por conta do barco ter naufragado, como também já se falou na possibilidade da queda de um raio, coisa que a perícia irá indicar, mas são, digamos, eventos plausíveis com o que aconteceu. De qualquer forma, fico alerta, né? Porque, infelizmente, a gente não tem a cultura aqui também na nossa região do uso de equipamentos de segurança, por exemplo, coronel. Fico alerta, principalmente para quem, neste caso específico, estiver pescando, embora a gente saiba que possa ser surpreendido, porque às vezes as chuvas se formam muito rapidamente, mas sempre que vê que tem essa possibilidade, buscar um local seguro.
porque tem essa possibilidade de afundar o barco, tem essa possibilidade de sofrer uma descarga por conta de um raio, e procurando um lugar seguro a gente minimiza essa questão. Quero agradecer, então, ao Coronel Egídio Leite pelas informações prestadas. Já a gente tem informações também, né, acerca desses episódios que, na verdade, não são tão comuns nesta época do ano. A gente até vê algumas chuvas ocorrerem no mês de setembro, mas elas estão vindo com adversidades, né? Ventos muito fortes, né? Espécie de tempestade, como ocorreu na semana passada aqui na capital, agora no interior do estado também. A nossa produção buscou a Secretaria de Meio Ambiente e nós vamos ouvir agora, né, as explicações da meteorologista Sônia Feitosa sobre esses episódios. As chuvas nesse período, elas são chuvas bem isoladas, esporádicas, acontecem sim, não só nesse ano, mas em outros anos aconteceram também. Agora, o diferencial desse ano é que elas vieram assim, em áreas bem maiores e com mais intensidade também. Nesses 3 dias aconteceram chuvas no sul do estado, estavam previstas, sim, claro, estavam. Só que, em vez de ter acontecido chuva de menor intensidade e numa área menor, aconteceram em vários municípios. Agora, o potencial de destruição dessas chuvas, acompanhadas de vento, de queda de granizos, foi provocado por quê? Pela atuação de um canal de umidade que passava atravessando o país, que formou uma frente fria. Essa frente fria chegou até o estado da Bahia, então já deixou um pouquinho de umidade próximo do sul do Piauí. Depois de um dia muito quente, as temperaturas já estavam muito elevadas. O que é que acontece? Essa parcela de ar aquecida, a tendência é ela subir. Ela subindo alcançou uma nuvem num nível mais elevado, uma nuvem muito, muito fria mesmo. Então, dentro daquela nuvem tem partículas minúsculas de gelo, mas devido ao forte movimento dos ventos, a velocidade dos ventos, elas vão agregando volume, vão aumentando de volume, aumentando, até ficar bolinhas de gelo maiores e se precipitarem, que é o que chama granizo, não dá tempo de chegar em forma líquida. Então, formou granizo, que aconteceu em alguns municípios do Piauí. O período chuvoso, elas devem acontecer só em outubro, isso lá para o fim do período, ou para o fim do mês de outubro. Então, até lá, devem acontecer, vez por outra, esse tipo de chuva. Pois é, Joyce, até o final desta semana deve sair a previsão de consenso, né, que são de órgãos responsáveis pelas previsões meteorológicas para saber como é que serão os próximos 3 meses. Joelson. Do Gorete Santos, pelas informações. Olha, e ela tem imagens aí de locais que registraram a morte de, olha, cabeças de gado, minha gente. Cidades de Manoel Emídio e Colônia do Gurgueia. Em Manoel Emídio, mais de 36 cabeças de gado. Em Colônia do Gurgueia, mais 2. Os animais, o motivo da morte dos animais sob investigação, mas há suspeita de que os animais tenham sido mortos por conta da queda de raios na região. Manoel Emídio e Colônia do Gurgueia, região sul do estado, tiveram que ser enterrados em covas, os animais, depois da queda supostamente depois da queda do raio. Um mistério em torno da morte, né? E aí agora é que se vai saber o que pode ter acontecido com esses animais. Notícias realmente assustadoras em relação a esse assunto.